E aí galera, belezinha? Luciano Carvalho para mais um vídeo. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de esquema elétrico. Como nós estamos colocando vários vídeos sobre manutenção, vídeos de reparo, é bom a gente entender um pouquinho de esquema elétrico, tá? Vou passar assim pelo menos uma noção superficial, porque esse é um tema bem raiz mesmo, assim, bem indigesto. Mas eu vou tentar simplificar aqui um pouquinho, de forma que a gente pelo menos comece a entender esses conceitos aí, tá certo? Então olha só, esse aqui é um esqueminha que a gente conseguiu aí. Já é um esqueminha um pouco antigo da Rossi. Esse aqui eu achei aí na própria internet mesmo, dando uma garimpadinha aí. Acabei encontrando esse esqueminha aí que... Lógico que a central já está numa versão bem mais atualizada. Essa daqui é a KXH30, versão 1.1/13. Já é uma central antiga, né? Já depois dessa daqui veio a KXH30 FS, né? 2.14. Depois da KXH30 FS já está na NKXH30, que é o modelo mais novo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Lógico que talvez quando você for ver esse vídeo, de repente já tenha saído outras, enfim. Mas a parte conceitual, a parte de entendimento de esquema elétrico, ela é uma parte relativamente igual. O que vai mudar é que com algumas melhorias que o pessoal faz nos equipamentos, ou vai aumentar mais componentes, ou vai diminuir mais componentes, vai mudar alguns tipos de componentes, mas no geral é isso aí. No geral, esquema elétrico é esquema elétrico. Se você pegar um esquema elétrico de 1970, você vai ver muita coisa parecida com isso aqui, né? Porque a simbologia universal dos componentes eletrônicos, elas são basicamente aí as mesmas, mudando pouquíssimas coisas aí de uma para outra. Então olha só, esse diagrama aqui, a pessoa que desenhou, tá até o nome dela aqui, né, Juliana Ferreira, que fez o desenho, ela teve o cuidado de fazer um esquema separando por bloco, que é um negócio que eu acho assim, muito interessante, essa separação por bloco, porque fica mais fácil de entender, facilita o entendimento. E aqui eu vou falar de cada etapa, de cada bloquinho desse aqui, pra gente ter um entendimento legal aí, tá certo? Então olha só, nós temos aqui essa aqui, ó, fase neutro, é o borne de entrada mesmo da placa, tá? Eu tenho aqui o esquema e eu coloquei aqui a foto. Então deixa eu pegar bem esse ponto que nós estamos falando aqui para a gente entender bem. Então olha só, aqui fase neutra, a placa logicamente ela tá de costas, né? Aqui fase neutro são os terminais de entrada da eletricidade, né? Você vira a placa, que é o fundo da placa, pela frente você conecta os dois fios aqui, tá? O fase e o neutro, o fase ele vem aqui é os dois terminais do fusível, tá? Ele passa pelo fusível, tá? Continua seguindo aqui tem um varistor que fica em paralelo com a rede, tá? Aqui ele tem, do outro lado, se você for observar que ele tem um resistor. Tá, então, assim, olhando aqui a grosso modo, é basicamente isso, mas vamos voltar lá no diagrama para a gente começar a entender isso aí. Então, olha só aqui, ó, fase neutro, tá? O fase vem e passa por um fusível de 5 amperes, no caso dessa central, que é uma central que trabalha com os motores aí da Rossi de 1/4 e de 1/3 de HP, fusível de 5 amperes. O motor, no caso do DZI, ele utiliza um fusível de 10 amperes. Então nós vemos aqui, ele passa por aqui, em paralelo com o fase neutro, nós temos aqui um varistor, que é um supressorzinho de surto elétrico, né? Quando a tensão sobe muito, ele desvia aqui para o neutro,
está ocasionando a queima desse fusível. É um circuito de proteção básico, mas já é um circuito de proteção aqui do sistema. Logo na entrada de rede elétrica aqui, nós temos um optoacoplador, que é esse camaradinho aqui, ó, tá? Aí nós temos aqui uma saída por esse diodo aqui, que vai diretamente para o resistor do optoacoplador, que é um resistor de 47K, é um resistor grande que tem na placa, tá? Depois desse vídeo, na bancada de prática, eu vou mostrar esses componentes para vocês aí na prática, tá? Aqui é só porque como entendimento de diagrama de esquema, para não ficar muito pesado mais do que já é a digestão desse tipo de informação, tá? Então aqui fase neutro, passa por esse diodo e nós passamos aqui por mais 4 diodos numa formação de uma ponte retificadora, né, que é uma ponte de 4 diodos, é uma ponte de onda completa, tá? Nesse ponto aqui, se a gente fazer uma métrica aqui, uma medida de tensão, nós vamos ter aí em torno de 315 volts em corrente contínua, tá? Como é que eu testo essa etapa do circuito? Eu alimento fase neutra, coloco o meu multímetro em tensão contínua ali, tensão em corrente contínua, tá? Medida de tensão, né? Medida de corrente, coloca na medida de tensão contínua e vou medir desse ponto para cá, tá? Pode ser até em cima do capacitor, aqui, ó, em cima de um capacitor, você mede, vai te dar em torno aí, geralmente aqui nos testes que eu faço de bancada, com a minha tensão aqui 220 volts, ele me dá em torno de 299, 289 volts, mais ou menos por aí. Isso é numa demonstração prática, tá? Aqui, matematicamente, se você fizer uns cálculos, vai chegar em torno de 315, né? Aplicando aqui 220 volts, mas na prática aqui 290, 288, tá? Aí nós temos 2 capacitores aqui. Deixa eu ver aqui na foto se a gente consegue identificar essa etapa aqui. Então olha só, os 2 capacitores, eles estão aqui, ó, um aqui e o outro aqui, ó, tá? 2 capacitores, beleza? Aqui assim tem aquela bobina, que é esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma bobina, tá vendo? Então, entre a ligação entre um capacitor e o outro na linha do negativo, tem um indutor, que é uma bobina, tá certo? Então nós temos aqui, ó, capacitor, o outro capacitor. Então a ligação desse capacitor, dos 2 capacitores aqui, ele faz através, ó, aqui, ó, tá vendo aqui são os 2 terminais do capacitor. O capacitor tá bem aqui. Deixa eu, ó, aqui, vou pegar esse circuito aqui, ó, essa etapa aqui. Então nós temos um capacitor aqui, temos outro capacitor aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então esses 2 terminais estão interligados. Esse terminal aqui, ó, ele vai interligar ao outro terminal aqui através de um indutor, que são esses 2 pinos aqui. Esse indutor ele está pelo outro lado da placa, tá? Só para a gente facilitar o entendimento, que é essa parte aqui, tá? Aí ele vem seguindo aqui, tá? Aí nós temos aqui a etapa de chaveamento, tá? Essa tensão ela entra alta, passa aqui por uma etapa de chaveamento. Nós temos aqui o transformador, que é aquele amarelinho que tem na placa, tá? Que a gente chama aí de o chopper, né? O transformadorzinho, um chopper, tá? Então a tensão, nós temos aqui o CI oscilador, que é o CI que gera aquele PWM, aquela oscilação para poder fazer com que esse transformador ele trabalhe. Então, como o transformadorzinho é um chopper, ele vai gerar aqui uma frequência relativamente alta, tá? E esse chaveamento vai fazer com que aconteça aqui a transferência de energia no nosso trafo aqui, tá certo? E esses componentezinhos são circuitos que são devidamente calculados para que essa fonte ela venha a funcionar, tá certo? Olha só aqui. Então nós temos aqui o CI, que é o oscilador,
E nós temos aqui aqueles componentes lá ao redor dele, ó. Nós temos resistor, tá vendo? O transformadorzinho, ele tá aqui, ó. Esses 6 pininhos aqui, ó, é o transformador, tá? Então aqui, ó, 4 pinos de um lado, 2 do outro, 6 pinos, esse aqui é transformador. Então a ponte retificadora, que naquele desenho está simbolizada por esses 4 diodos aqui, ó, tá? Nós temos aqui os 4 diodos, os 2 capacitores, e o circuito vem para a alimentação do circuito oscilador. A saída de oscilação desse circuito vem para o transformador, tá? Que vai gerar aqui uma transferência de energia, né, do enrolamento primário para o secundário, e aqui a saída do nosso transformador, alimentando aqui o nosso circuito de baixa tensão, tá? Saída, diodinho aqui, um resistorzinho aqui, nós temos um capacitor, a entrada aqui nesse ponto, né, nesse ponto, depois passa pelo diodo, nesse ponto, em cima desse capacitor aqui, que isso aqui é um capacitor, em cima desse capacitor nós já temos aí em torno de 12 volts. Esse capacitor é esse capacitor aqui, ó, tá? O capacitor aqui de 220 microfarad barra 25 volts, aqui em torno de 12 volts, aqui, ó, nós temos até o ponto de medida aqui, ó, informando 12.8. Por que é importante você saber essas medidas de tensão? Isso aqui serve até para você interpretar o seu passo a passo na detecção do problema. Você pode vir medindo, né, que é o que o técnico aí maceteado faz para encontrar o defeito na placa. Ele vem medindo. Primeiro ponto que a gente analisa, quando a placa ela não está dando nada, não está acendendo, não está dando nada, o primeiro ponto que a gente começa é pela fonte e vem analisando. Então nesse ponto, em cima desse capacitor aqui, 12.8 volts, tá vendo? Ele está em paralelo aqui. Aqui nós temos um regulador de tensão, a saída desse regulador nós temos 5 volts. Aí tem um capacitorzinho aqui de 100 nano, que é um capacitor de desacoplamento, né? Mas para evitar questão de ruído, fazer uma filtragem aí de transiente. E nós temos aqui o filtro propriamente dito, que é um capacitor de 100 microfarad, que é um capacitor eletrolítico. Tá, pô, Luciano, mas tem capacitor de um jeito, tem vários tipos de capacitores, né? Isso a gente exemplifica mais no curso, que aí a gente vai trabalhar cada componente desse separadamente, fazendo simulações de como cada um funciona, para que a gente tenha um entendimento mais completo. Então toda essa etapa aqui é a etapa de fonte, começa com fase neutra, termina com a entrega aqui de 12 volts nesse ponto, 5 volts nesse ponto, a fonte aí tá pronta. Outra coisa que faz parte da fonte, teoricamente, né, dentro da forma com que essa placa foi projetada, é o circuito de sincronismo aqui, ó, de 60 Hz. Tá? O que esse sincronismo faz? Ele faz uma leitura, tá? Aqui na rede elétrica ela oscila em 60 Hz. Essa leitura é aplicada aqui, esses 60 Hz, tá? E essa saída desse optoacoplador, esse aqui é um optoacoplador, esse optoacoplador ele está ligado aqui, ó. Eu ver esse circuitinho aqui, tá? Então aqui ele pega, tá vendo? Ele pega a amostra da rede elétrica, de um ponto, do outro, desse ponto daqui para cá tem um resistor do outro lado da placa, um resistor de 47K, que é um resistor grandão, tá? Facílimo de ser identificado. E aqui ela pega a amostra desses 60 Hz que está oscilando aqui na rede e entrega para o microcontrolador, tá? Então a gente vê aqui que ele está entregando através desse pino aqui, ó. Então aqui ele faz a leitura dos 60 Hz para verificar se está normal. Se não estiver normal, a placa nem funciona. O microcontrolador ele fica reiniciando, tá? Defeitinho muito comum que dá nas placas aí, do LED de fonte ficar piscando, mas nada acontecer, tá? Aí nós temos aqui, deixa eu verificar aqui, seguindo uma sequência mais simples para mais avançada, tá? Então olha só, outra coisa que é importante a gente interpretar aqui nesse diagrama é aqui, ó, se você um exemplo desse circuito aqui, ó. Então nós falamos circuito de fonte, circuito de sincronismo.
Agora esse circuito aqui é o circuito de controle do motor. Tá? O que esse circuito faz? Esse circuito ele é muito importante, que ele é responsável por aqueles acessórios que a placa tem. Por exemplo, parada suave ali, ela é controlada por esse circuito. Tá? Esse aqui ele é um triac, esse aqui é um optoacopladorzinho para corrente alternada, né? MOC aqui, alguma coisa. Tá? Ele tem aqui um diac interno controlado por um diodo. Tá? Esse circuito aqui, triac, essa informação que aciona esse CI aqui, se a gente vê que é o triac PIC, se você procurar aqui nos terminais, você vai facilmente encontrar esse triac PIC. Quer ver? Olha só, aqui ó, esse pino aqui é o pino responsável, tá? Por receber não, na verdade por enviar um sinal de controle para cá. Que aí vai controlar a embreagem eletrônica, até a força, né? Tudo que é controlado em cima desse BTA16, que é um triac, esse controle é feito por esse pino aqui, tá certo? Voltando lá no que é o triac, ele tá bem aqui, tá certo? Olha só, aqui é os pinos do MOC, que é aquele CI optoacoplador, tá? Então aqui a saída do CI controla o triac, e esse triac aqui você vê que ele vem para o terminal U do motor, que é onde ele faz todos esses controles através do terminal U. O terminal V e o W ele é só controlado diretamente pelos relés. Tá? O relé liga, outro relé liga. Mas assim, essa parte de diminuir força, de parada suave, qualquer coisa que envolva essa questão aí, menos o freio eletrônico. O freio eletrônico também parcialmente é controlado por aqui, e o relé contrário ele é ligado momentaneamente, né, fazendo ali uma corrente reversa ali em fração ali de segundos, para gerar aquele efeito do freio eletrônico. Tá? Então aqui circuito de controle, com o que o circuito de controle é munido de resistor, optoacoplador MOC, o triac, e nós temos aqui um resistor de 39R de 1 watt, e nós temos aqui um capacitor de poliéster de 100 nanofarad por 250 volts. Tá? Esse é o circuito de controle do motor. Aí vamos seguindo aqui. Deixa eu ver aqui agora, só para a gente seguir uma ordem lógica. Nós falamos da fonte, falamos do circuito de sincronia, circuito de controle. Aí nós temos aqui as saídas dos relés. Toda vez que a gente aciona lá o circuito eletrônico, o relé, né, você aciona o controle do teu portão lá. Acionou o controle, o microcontrolador ele recebe a informação através do circuito de RF, aqui ó, receptor de RF. Esse camarada aqui ó, que é aquela plaquinha que geralmente fica em pezinho ali na central inteira, tá? Esse receptorzinho aqui ele recebe a informação do controle quando você aperta o controle remoto. Ele captura e envia através desse pino aqui, ó, RF Data PIC, tá? Então o RF Data PIC, aqui, ó, esse RF Data PIC ele está recebendo aqui a informação do receptor, entra nesse pino aqui, que é a informação, por exemplo, de gravação do controle. Quando você vai gravar ali o controle remoto, ele tem aqui o circuito de aprender, tá vendo aqui o circuito de aprender? Você pressiona esse botão. Quando você pressiona esse botão, esse terminal aqui, a chave PIC, que é esse terminal aqui, ele recebe uma informação aqui e entra em modo de programação. De que forma? Ele está aguardando que o botão seja pressionado. Então apertou, a informação entra, processa, ele aguarda ali, né, o botão ser pressionado. Quando o botão é pressionado, o receptor pega essa informação e envia por esse pino aqui, ó, RF Data, e configura e gera a gravação do controle remoto. Então, circuito aprender, circuito receptor de controle. Tá certo? Outro circuito interessante aqui, tá? Aí é o que eu ia falar, que é dos relés. Como que funciona
o circuito dos relés. O relé, aí quando você pressiona lá o controle remoto, por exemplo, no sentido de abertura, a abertura geralmente é controlado pelo relé V, tá? E fechamento pelo W. Geralmente, pelo menos nas centrais Rossi, costuma seguir esse padrão. Então, quando você pressiona, acontece uma saída de 5 volts, tá? Sai 5 volts aqui para esse pino, ó. DIRV V PIC, tá? Então, a saída de 5 volts aqui, ó. DIRV V PIC. Esse pino aqui envia 5 volts nesse pino aqui, ó. Tá? Ele passa por um resistor de 4K7, chaveando esse transistor aqui BC817. Quando o transistor ele é chaveado, aqui há uma condução de corrente elétrica aqui, né, fazendo com que o relé ele mude de estado. Então ele está no estado aqui onde o pino está ligado só na solda, não tem nada, é um pino flutuante, né? E quando ele fecha aqui, levando a fase para esse pino aqui, ó, 3V, tá? Que é os terminais aqui, ó. São esses terminais. Aqui são os bornes da placa, tá? Então aqui fase neutro, o V e W. O U aqui, ele praticamente, como ele é o fio, ele é o comum, ele vem da informação daquele triac lá do circuito de controle, né? Aqui do circuito de controle do motor. Então o neutro ele entra por aqui e aqui sai o U, né? Então praticamente o neutro já está aqui. Por isso que o U ele é o comum, ele não muda. Quando eu aciono o V, entra tensão, sai tensão aqui no V, fazendo com que o motor rode em um sentido. Quando eu aciono o W, o motor roda no outro sentido. Só que esses relés eles são condicionados, tá? A corrente ela passa dentro de um relé para o outro, tá? Então olha só, no relé V, aqui a gente vê que de um lado ele fecha, do outro lado ele está flutuando, mas no relé W você vê que ele utiliza os dois contatos aqui, ó, tá? A fase ela entra, quando o relé W está em descanso, ele fecha o contato condicionando mandando essa informação aqui, ó, NF1 para esse pino aqui, ó, NF1, fazendo com que a corrente elétrica, ele estando em descanso, esse daqui está pronto para quando acionar o motor girar. Para que serve isso? Isso aqui ele é um intertravamento entre os dois relés, para não correr o risco muitas vezes dos dois serem acionados ao mesmo tempo, esse tipo de coisa, né? Então é um intertravamento. Quando o W aciona, ele desconecta a informação que vem para o relé V, tá? Então um intertravamento aí do sistema, tá? Quem é de eletrotécnica e conhece um pouco mais de eletricidade sabe do que eu estou falando em relação a essa questão de intertravamento, tá? Então vamos lá. Circuito aprender já falamos. Aí tem aqui o embreagem PIC, tá? Então nós temos aqui um circuito que na verdade aqui é um conversor analógico digital, né? Utiliza no microcontrolador conversor analógico digital esse circuito aqui. À medida que vai acontecendo uma variação nesse trimpote aqui, acontece uma variação de tensão. Essa variação de tensão é aplicada a esse pino embreagem PIC, que é esse pino aqui, ó, embreagem PIC, vai fazer com que aquele circuito de controle ele venha a ter uma alteração aqui também na sua saída, fazendo esse controle de força do motor. Tá certo? Então, embreagem PIC, controle de força. Essa aqui é uma embreagem digital. Se você for observar nas placas anteriores, as mais antigas, esse circuito era uma espécie de dimmer, né? Era um dimmer lá utilizado, feito diretamente de forma analógica na placa, não tinha essa questão de entrar com esse sinal dentro do microcontrolador, era feito externamente ali sem problemas maiores. Então o circuito de embreagem aqui também já vimos os relés. Então vamos continuando aqui. Aí aqui nós temos o circuito do sensor Hall.
Lembrando que em alguns outros modelos de placa isso aí já mudou. Mas nessa versão de placa nós tínhamos aqui um amplificador operacional, para fazer com que para aumentar a sensibilidade do sensor Hall em relação ao ímã. Eu acredito que seja por isso e até mesmo para aumentar a fidelidade da informação. Então aqui nós temos o circuito. Deixa eu só identificar aqui o Hall. Pronto, aqui está o Hall. Ajuste do Hall no pique. Isso aqui era um jumper que o pessoal colocou na placa que eles falam que é destravar o sensor Hall, né? Ou calibrar o sensor Hall. O sensor Hall às vezes ele fica confuso na informação, tá? Que na informação enviada para o microcontrolador. Então dessa forma fechava-se um curto nesse jumper, alimenta-se a placa, depois desfaz o curto novamente para o sensor Hall ele voltar a operar. Nas placas mais novas você já não precisa fazer jumper de sensor Hall, porque você consegue fazer um procedimento de reset, né, apenas desligando ali a central da energia elétrica, mantendo ali o botão aprender pressionado e alimentar ela, né? Então com isso se o sensor Hall estiver travado, isso vai fazer com que destrave, né? Se eu não me engano, eu acho que nas centrais mais novas eu já não tenho esse circuito aqui utilizando esse tipo de amplificação aqui, tá? Depois eu posso até confirmar e trazer essa informação com mais detalhe. Então esse amplificador operacional nada mais é que um CIzinho que faz essa. Deixa eu ver se ele tem nessa placa aqui, tem ele. Deixa eu ver aqui. Nesse modelo que eu peguei aqui de exemplo, não tem ele, mas ele é um CIzinho parecido com esse daqui, ó. Fica mais na área de baixo aqui. Não tem realmente nessa versão, não tem ele, tá? Acho que a versão anterior é essa daqui. Você vê ele aqui próximo do sensor Hall aqui. Ó, esse aqui é o jumper que eu falei, que é o jumper de destravar o sensor Hall. Você fecha aqui, ó, com um ponto de solda, alimenta a central, depois você vem, abre novamente esse jumper, abre esse ponto de solda e alimenta a central novamente. Você já vai estar aí trabalhando, utilizando aí a central sem nenhum tipo de travamento. Ó, aqui é o circuito de entrada de botoeira. Esse circuito nós temos aqui alguns resistores, temos um transistor aqui e um diodo. Lá no esquemático, esse circuito de botoeira, quer ver, cadê ele? Aqui, ó. Opa. Circuito de botoeira. Então esse é o circuito de botoeira. Ó, você vê aqui 1, 2, 3, 4 resistores, 2 capacitorzinhos, aqui um transistor, né? Um BC817, transistor aí NPN. Então olha só, esse circuito aqui é o circuito que você pode acionar a placa utilizando o fechamento de um contato. Deixa eu ver se eu tenho o borne dele aqui. Aqui, ó, bot, tá vendo? Bot aqui de botoeira. Então quando eu fecho do GND para esse bot aqui, ó, quando eu fecho um contato, quer dizer, quando eu aterro esse pino aqui, tá? Essa informação chega no meu circuito aqui, bot pick. Quer ver, cadê bot pick? Aqui, ó, bot pick. Então quando a informação ela entra aqui, que pelo formato do circuito, o transistor está sendo polarizado direto aqui, né? Pelo meu entendimento aqui, depois eu vou fazer um teste prático disso aqui, mas pelo meu entendimento aqui, nós temos aqui uma alimentação constante. Nós temos um nível alto aqui, por quê? Porque esse transistor aqui, pelo fato dele estar sendo polarizado pelos 5 volts aqui, ele está conduzindo, tá? Então se ele está conduzindo aqui, nós estamos aqui com um sinal constante aqui de nível baixo,
Aqui, ó, ele está conduzindo aqui, então a corrente passa por aqui, desce pro terra, tá? Então, se ele está conduzindo, o sinal é nível baixo, tá? Então, quando ele entra em corte, que é quando eu aterro todo mundo aqui, tá? Quando eu aterro todo mundo aqui, o transistor corta. O transistor cortando aqui, ela vai em nível alto. Isso aqui realmente depois eu vou testar e vou trazer uma aula mostrando na prática aqui que tipo de nível que tem aqui. Se ela tem um nível baixo constante aqui e quando eu aterro ela vai a nível alto, que eu acredito que é o que seja, tá certo? Mas é bom a gente fazer isso na prática. Isso aí são testes práticos mesmo, né? É importante ter esse entendimento. Ah, Luciano, mas por que essa placa, pelo jeito, é uma placa que está caindo em desuso? Por que a gente está tratando ela aqui? Olha só, na verdade aqui a ideia não é nem tratar a placa propriamente dita, aqui nós estamos tratando a leitura de um esquemático, e aproveitando que é um esquemático de uma placa e que a gente conhece, a gente já está surfando, né, nesse esquemático aqui para a gente entender melhor, tá? Então olha só, deixa eu ver aqui o que mais que pode ser útil aqui. Nós já falamos dos relés, nós já falamos. Assim, a gente falou muito de circuitos aqui, de etapas de circuitos, né? Mas esse camarada aqui, ó, o microcontrolador, ele é o cérebro, tá? Ele é aquele CI pretinho, ele é o cérebro da placa. No caso dessa central ou qualquer outra central, ela sempre vai ter um microcontrolador, ou até vai ter centrais que vai ter mais de um microcontrolador. Às vezes um microcontrolador cuidando de uma determinada etapa e trocando informações com um microcontrolador principal, digamos assim. Já tem centrais assim que trabalham dessa forma. Olha só, esse camarada é o cérebro. Tudo passa por ele. Por exemplo, RF Data Peak é a informação que vem lá do módulo de RF, né? Clock LED alinhamento, tá? Esse Clock LED alinhamento, deixa eu ver de onde que ele vem. Se eu não me engano, deve ser do photocell. Deixa eu ver aqui, habilita a fechadura, sensor, photocell aqui, ó, sensor de barreira, ajuste sensor Hall, a saída do sensor Hall. Deixa eu ver. Clock LED alinhamento, deve ser o LED aqui, pronto. Esse Clock LED alinhamento, ele é um LED de fotocélula. Agora que eu lembrei que tem um modelo de placa, as placas mais atuais, ela tem, quando o fotocélula aciona, ela aciona o próprio LED ST, né? No caso dessa daqui, não, essa daqui sim, né? As outras, essa daqui já é no LED status de fotocélula, clock LED alinhamento. Então esse LED aqui, ó, LED 17, né, diodo 17, LED red, LED vermelho, né? Então esse LED aqui, ele já é um LED de status e um LED de fotocélula. Então, voltando lá para o cérebro. Então você vê aqui, vamos continuar só para a gente entender o que é cada pino, tá? Então RF Data Peak é o pino de informação de RF, receptor aqui, ó, a informação do receptor. Clock LED alinhamento, tá? É o LED lá status, né? É o LED que quando o fotocélula está disparado ele pisca. Enfim, é o LED vermelho lá, o principal da placa, é o LED que você quando aperta para gravar ele acende. Bot Peak, então aqui é a entrada de botoeira, aquela informação de botoeira entra aqui. Fechadura habilita Peak ST, né? Fechadura provavelmente vem do circuito de fechadura, aqui ó, fechadura, tá? Habilita a hub fechadura. Então nós temos aqui a informação que vem para esse circuito aqui, ó.
ele está habilitado, tá? Por essa chave aqui, tá vendo a chavinha fechadura? Esse nome fechadura, esse ponto aqui, ele termina aqui, ele começa aqui, ó. Então aqui, quando eu habilito aqui, eu estou mandando uma informação para esse pino do microcontrolador. Fechadura RAB PIC ST. Tá? LED FA do PIC. Então aqui, ó, LED FA do PIC é o LED quando ali o sensor Hall encontra o ímã de fim de curso aberto. AD do PIC. Esse AD do PIC que é interessante, ela é uma entrada analógica, é um pino analógico digital, ele converte de analógico para digital as funções de chave. Tá? Então tá vendo aqui, ó, AD do PIC. Aqui quando você faz seleções aqui, tirando essa seleção aqui de fechadura, tá? Esses modos aqui, ó, parada suave, tá vendo que ele vem aqui, entra nesse circuito. Isso são divisores de tensão. Pausa, aqui, ó. De fechadura não, que o fechadura aqui ele passa direto aqui. Ó, o pausa, tá vendo? Mais um divisor de tensão aqui, até com 2 resistores. Predial, divisor de tensão. Então olha só, quando eu vou habilitando as funções na chavinha Deep Switch, ele vai calculando as resistências que tem nesse circuito. Tá? Então ele entra 5 volts aqui e vai passando por divisores de tensão e calculando essa saída. De acordo com o valor que der aqui no AD PIC, ele sabe certinho, ele calcula isso internamente dentro do microcontrolador e aí ele sabe qual função ativar ou não. Então muitas vezes você pega uma placa que ela está confusa nessa leitura AD. E o problema é justamente porque às vezes tem algum resistor desse aqui alterado, às vezes um capacitorzinho desse aqui no circuito danificado, tá certo? Esse aqui, na verdade, esse capacitorzinho aqui, ele vem só para a parte fechadura. Mas esse capacitor aqui, ó, ele fica paralelo com o pino AD PIC. E às vezes esse capacitorzinho ele altera, começa a confundir a placa nessa leitura analógica digital. Essa parte analógica digital ela serve para pelo menos assim, até o momento que estou gravando esse vídeo, para todos os modelos de centrais que já utilizam fonte chaveada, centrais Rossi no caso, que utiliza. Mas essa lógica, se você pegar algum outro tipo de central que utiliza assim, essa lógica de conversor AD, várias chavinhas entrando no mesmo pino, a lógica vai ser essa, né? Tem fabricante que não gosta muito de utilizar assim, justamente porque resistores pode alterar valor, né? Enfim, e a placa pode começar a ficar confusa. Tem algumas funções aí mais vitais da placa que seria problemática utilizando o conversor AD. Mas enfim, aí depende da análise do engenheiro, o que ele idealizou para a placa, né? Chave PIC, né? Esse chave PIC aqui, deixa eu localizar onde que ele vai estar, né? Chave PIC, para ser mais rápido aqui, eu vou colocar logo aqui dentro para a gente ganhar tempo. Ó, chave PIC, vamos ver onde é que está o outro chave PIC aqui dele. Então, o chave PIC é o botão aprender, é o botão que a gente vai utilizar ali para fazer a codificação do controle remoto. Então, aqui, ó, chave PIC, tá? Ajuste do sensor Hall. O ajuste do sensor Hall é aquele circuito lá que faz o jumperzinho, né? Que a gente chamou lá de despolarização lá do sensor Hall. Tá? Então aqui, ó, ajuste sensor Hall, quando fecha aquele curtozinho lá para fazer aquela recalibragem do sensor Hall. LED FF, né, quando o sensor Hall encontra ali o fim de curso fechado. F-Cell PIC, essa aqui a gente não falou ainda. F-Cell é a fotocélula, né? Deixa eu encontrar aqui o circuito dela. Aqui, ó, sensor de barreira. Tá vendo F-Cell PIC? Essa é a informação que vai lá para o PIC. Tá? Então aqui nós temos um sinal de entrada. Tá? Vamos ver lá no borne do fotocélula. Deixa eu localizar aqui os bornes.
de luz. Aqui, ó, F-Cell, fotocélula. Fotocélula tá aqui, né? Tem alguns modelos de placa, não me recordo se nesse aqui, deixa eu ver se no esquema aqui já dá para ver. Aqui, ó, fotocélula. Ó, o fotocélula aqui, o que ele faz nesse modelo de placa aqui, tá vendo? Ele pega o 12 volts, aqui é um dos terminais do fotocélula. Esse é o terminal que envia a informação lá para o microcontrolador. Então ele aplica 12 volts aqui, ó, tá vendo? Passa por esse circuito aqui, tá vendo? Vem seguindo aqui e entra aqui dentro, né? E provavelmente um desses terminais ou desses aqui. Não, na verdade aqui pela lógica do circuito, ele é esse terminal aqui, ó. Ele entra aqui dentro, vem aqui, ó, tá vendo? Passa pelo Zener, ó, pá, e entra aqui, tá vendo? Você já intuitivamente você vai começando já a entender o circuito. Por quê? Porque aquele pino lá, ele vem com 12 volts, tá? Ele pega aqui o 12 volts, quando eu fecho o fotocélula, ele vem 12 volts para cá. Só que se eu aplicar 12 volts no pino desse microcontrolador, eu vou danificar ele, tá? Por quê? Porque o pino dele só suporta 5 volts, tá? No máximo. Então, o que o engenheiro planejou aqui? Não, eu vou colocar um Zener aqui de 5 volts, provavelmente, aproximadamente 5. Então, quando a informação vem aqui, o Zener deixa chegar no pino aqui só os 5 volts correspondentes aí ao entendimento do microcontrolador, né? Aqui, ó, se você for observar, vamos lá no circuito para a gente entender. Então olha só, aqui, ó, 12 volts vem por aqui, né? Passa pelo resistor, aqui um capacitorzinho de 100 nano para desacoplamento aqui. Diodo Zener em paralelo, ó, diodo Zener de 5.1, então o diodo Zener aqui, né, entra aqui os 12, mas o diodo Zener vai deixar chegar apenas os 5 volts, né? Esse circuito aqui é o circuito Zener, né, que é esse resistor de 1K e o Zener aqui, tá? Um divisorzinho de tensão, o Zener vai deixar chegar só os 5 volts no pino aí do microcontrolador, né? Muito bacana isso aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, F-Cell PIC, embreagem PIC, aquele circuito que a gente já havia falado, né, do conversor analógico digital para o circuito de embreagem, que é esse circuitinho aqui, ó, ele aplica aqui. Aqui nós temos um trimpotezinho, né, de ajuste 10K. Então nós temos um terminal do trimpote GND, um dos 5 volts, e essa variação aqui de resistência gera uma variação de tensão. Essa variação de tensão ela é lida por esse pino aqui, embreagem PIC, que com essa informação que ele entra aqui, ele vai definir aqui a saída no circuito de controle para controlar a força do motor, certo? O sincronismo 60 Hz, né, que é aquele circuitinho com optacoplador, que é esse daqui, vai entrar por aqui, ele vai ficar medindo para ver se a rede elétrica está regular, se está realmente entrando 60 Hz. Caso tenha alguma alteração na rede elétrica, o que ele vai fazer? Ele vai manter a placa sem funcionamento até que essa rede elétrica ela volte à sua normalidade, tá? Aí nós temos aqui direção, né, que os pinos aqui que controla aqui a saída dos motores, os dois relés, né, que é o W aqui, ó, ele sai desse pino, encontra só um resistor aqui de 4K7 já chega no transistor. Olha só, vamos ver esse circuito aqui, olha só que legal, só para você entender. Ó, tá vendo aqui a saída? Ele encontra um resistor, vem e aplica bem aqui, ó, na base do transistor. Tá? E aí nós temos aqui esse pino aqui que é o terra, tá? Esse aqui, olha, tá interligado aqui com a galera, ele é o terra. Então quando ele recebe 5 volts aqui, há uma condução daqui para cá, fazendo com que esse relé aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é um relé, funciona. Para ilustrar melhor, olha só para você entender a etapa aqui do circuito.
certo? Essa é a etapa dele, ó. Aqui é o diodo está ligado em um terminal do relé ligado no outro. Quando a informação vem aqui do resistor, o transistor conduz, alimenta, faz com que esse relé ligue. E aí quem é o relé? Olha só a saída dele aqui, ó. Ele liga, saída W, tá? Quando ele está em descanso, que é o módulo NF dele, ele está dando condição aqui para o segundo relé operar a segunda saída aqui, que no caso é a saída V, tá vendo? Essa saída aqui. Tá vendo que interessante? Então a gente vai fuçando, vai ficando cada vez mais interessante aí a questão, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa relevante aqui para nós. Então nós vimos aqui as direções. Saída output Hall Peak. Na verdade tá out Hall Peak, mas na verdade é um nome, né? Não é que ela seja uma saída. A saída é que desse circuito, o out Hall Peak, né? Que ele pega aqui a informação de sensor Hall e entra aqui, tá? Entra aí. FCH Peak. Isso aqui é fechadura, tá? Quando você você pode ter aqui a opção de habilitar a fechadura, tá? E essa informação ela vai entrar por aqui, tá? Ela é a única informação e no conjunto da chave não está interligado com o conversor AD. Porque se você for observar as chaves aqui, ó, todas elas aqui ó, tem divisor de tensão, divisor de tensão através de 2 resistores, divisor de tensão através de 2 resistores, divisor de tensão através de 2 resistores. Agora essa daqui, ó, ela tem só um capacitor, vem direto aqui para a chavinha, tá? E aqui nós temos o circuito fechadura, tá certo? Então, e aqui, então, fechadura, FCH. Essa daqui é na verdade, ela é uma saída. Quando eu habilito aqui o circuito de fechadura, quer ver, fechadura, nós já passamos por ela aqui para trás. Sinaleira, output, FCL, embreagem, de alinhamento, bote aqui, ó. O fechadura na verdade é porque ele tá, né? Ele tá como abreviatura aqui. Mas quando eu habilito esse circuito de fechadura, eu posso gerar uma saída, tá? Ele é uma saída de 5 volts nesse pino, que acontece todas as vezes que eu acionar o portão abrindo, ele vai me dar um pulso momentâneo aqui de 5 volts para ser interligado numa interface, uma placa externa de fechadura. Esses 5 volts vai desarmar a fechadura antes que o portão comece a entrar em movimento. Isso é mais utilizado em portão pivotante, ou até mesmo basculante. Você utiliza a fechadura. Agora, como o pessoal está adaptando fechadura em todos os tipos de portões, como que funciona isso? Ele aciona a fechadura, antecipa o desarme da fechadura. Quando a fechadura desarma, ele entra em funcionamento, né? Ele coloca o motor em funcionamento, abrindo o portão. E aqui é uma sinaleira, todas as vezes que o portão tiver, você acionar para abrir. Enquanto ele estiver aberto, essa saída aqui, ela está em 5 volts, alimentando a interface de luz, né? Luz de garagem, luz de sinaleira, mantendo essa luz acesa até que o portão encerre o seu ciclo, que é o fechamento e o desligamento. Fechou, assim que ele encontra o fim de curso fechado, que o motor desliga, esses 5 volts aqui, ele automaticamente é desligado também, certo? Basicamente é isso, tá? Ele é um desenhozinho bem simplificado, tá? Existe esquemas aí muito mais complexos, mas eu achei ele bem didático assim em matéria de entendimento. Para explicação, eu achei ele bacana, achei didático. Então aproveita aí essa informação aí nunca é demais, tá? E pesquisa, faça suas pesquisas, complemente esse conhecimento, tá? Sugira aí nos comentários, ajuda a gente a fazer esse canal crescer, tá? A ideia aqui nossa é compartilhar conhecimento aí
com vocês. Se você gostou, prestigia, indica e compartilha nas suas redes sociais. Fala da gente aí, ajuda a gente a crescer, desenvolver um trabalho de qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.